Queridos, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, a palavra do Senhor diz assim: Vós, porém, sois raça eleita. Vocês fazem parte de uma raça que foi eleita, escolhida. Nós fomos escolhidos e eleitos. Quando eu falo nós, são aqueles que creram na suficiência do Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor. Não tem senhora, não tem outro Senhor, senão o único Senhor. Se alguém creu na suficiência desse Senhor, Jesus Cristo, e suficiente Salvador, é Ele quem pode nos salvar e nos salva gratuitamente, graciosamente, que a salvação é pela graça. Não trata dos nossos méritos, porque podemos até ter méritos, mas esses méritos não são contados diante de Deus, porque não passam de trapo de imundícia, segundo Isaías 64:6. A salvação é totalmente de graça, Efésios 2, do versículo 8 em diante. Se você tiver a Bíblia, Edições Paulinas da Ave Maria, eu recomendo que você leia. Lá está tão claro, é puro dom de Deus. Não é porque merecemos, mas porque não merecemos é que recebemos. Agora, eu posso achar que não mereço, mas não me apegar na suficiência de Cristo. Ou posso achar que eu mereço e por isso eu não vou receber, porque graça é Deus favorecendo quem sabe, conscientemente, claramente, que não é digno e não merece. É um verdadeiro pecador. Aí ele pode ser salvo pela graça. Agora, nação, ele está dizendo, vós sois raça eleita, vocês são escolhidos. Sacerdócio real. Você agora não é mais um povo que tem sacerdotes. Todos vocês que foram regenerados, nascidos do Espírito, foram feitos sacerdotes. O que faz um sacerdote? Traz Deus aos homens e traz os homens a Deus. Ele faz esse encontro, proporciona uma oportunidade graciosa de que esse pecador possa ser unido ao Salvador pela cruz e ser salvo dele, pelo Salvador, no corpo do Senhor Jesus Cristo, e ali crucificado. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, ele diz, eu decidi nada saber entre vocês, entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Porque na crucificação de Cristo, nós fomos crucificados. Paulo diz em Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo. E depois ele continua, lindo o texto. Mas vamos voltar aqui. Sacerdotes, então ele nos faz sacerdotes. Ele nos faz instrumentos de Deus para trazer as pessoas, por isso que ele diz, indo por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Nós pregando o evangelho, anunciando o evangelho e vivendo o evangelho, que é uma ferramenta fortíssima. Mensagem, mensageiro, ter coerência, né? Nós temos tratado nos vídeos aqui. Nós somos sacerdotes. Oramos e intercedemos em favor de pessoas, trazendo Deus às pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. Por nós, não, mas pelo sacerdote, o sumo sacerdote que habita no interior de todos os regenerados. Quem é esse sumo sacerdote? O Senhor Jesus Cristo.
Em nome dele, nós podemos chegar a Deus Pai, porque ele nos deu essa liberdade, esse privilégio. Então, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Real é com autoridade espiritual, pela autoridade do Senhor Jesus Cristo. Nós, em nós mesmos, não temos autoridade. Nós temos autoridade, sim, pela autoridade da vida poderosa, gloriosa do Senhor Jesus, que habita no interior graciosamente. Nós não merecemos isso, nunca vamos merecer, mas ele diz que ele habitaria em nós. O Pai habita em nós, o Filho e o Espírito Santo, o único Deus. Aí nós somos ainda uma nação santa, olha só, umas pessoas santas, um povo santo, uma família santa. Por quê? Porque foram regenerados, nasceram do Espírito, nasceram de Deus. Que mais? Um povo de propriedade exclusiva de Deus. Povo santo. Povo, olha a linguagem de povo santo. É um povo de propriedade exclusiva de Deus. São pessoas que giram em torno da suficiência do Senhor Jesus Cristo e não tem outras crendices. Ser cristão é ser 100% de Cristo. Queridos, por favor, se eu tenho muitas crenças, eu creio lá naquele, eu creio naquela, creio naquele, você não crê que Jesus Cristo é suficiente? E eficiente para operar em mim e em você, conforme as nossas necessidades, que expomos diante dele, sem restrições, porque ele é amoroso, ele nos ama, ele nos recebe, nos aceita. Ele não vai ter aquele dedo em riste no nosso nariz nos condenando, pelo contrário. Eu não vim, ele diz que veio para buscar e salvar o perdido. Lucas 19, versículo 10. Então, exclusivamente de Deus. Tem gente, eu tenho o meu particular aqui. Você é desse daí também? Mas então é do outro também? Então você não é exclusivo de Deus? Acorda, irmãos. Tem gente que briga por causa da sua denominação. Denominação. Minha denominação. Sua denominação. E não defende o seu Senhor da mesma forma. Cristo está acima de tudo e de todos. Vamos voltar lá. Proclamardes, a fim, agora ele diz propriedade exclusiva de Deus, a fim, propósito, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem é esse que chamou você das trevas para a sua maravilhosa luz? O Senhor Jesus, que é luz. Tem outro? Tem outro Deus que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, a quem eu vou servir, adorar, prostrar? Isso é uma afronta contra o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, que se fez homem, misturou com a gente e nos foi crucificado em nosso favor, derramou seu sangue para nos purificar de todos os nossos pecados, e nós alguns voltam ainda a crer em outros. Será que nós não estamos ofendendo a santidade? Nós estamos omitindo a honra a quem deve toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, todo o serviço. Queridos, Jesus Cristo é o maravilhoso Deus que se fez homem, cheio de graça e de verdade. Nós vimos a glória dele, como do unigênito do Pai, desceu, se identificou conosco para quê? Para nos salvar de nós mesmos,
e nos fazer propriedade exclusiva dele, o povo santo, uma raça eleita, sacerdotes, homens e mulheres, como verdadeiros instrumentos de Deus para trazer as pessoas a Deus e trazer em nome de Jesus Deus para as pessoas, para que as pessoas conheçam. Não é mais um povo que tem sacerdotes, isso é Velho Testamento. São sombras, a realidade é um povo de sacerdotes. Aleluias. Pelo sacerdócio do Senhor Jesus Cristo, porque em nós mesmos não existe nada de bom. O que tem, deve ter e tem nos regenerados é a vida, o sacerdócio, o trabalho, a vida, a manifestação da vida do Senhor Jesus Cristo, a bondade dele, a humildade dele, a mansidão dele, a obediência dele, a submissão dele em nós, porque nós somos incrédulos, infiéis. A tendência nossa é crer em outros deuses. Ah, mas não é Deus, é assim, prostra, beija, ora, faz orações. Não é adoração? O que é então? Queridos, às vezes adora a sua denominação. Eu não vou falar nenhuma delas, porque senão eu posso ofender alguém, mexer. Eu estou falando todas. A minha denominação eu me prostro. Só na minha denominação o batismo que vale. Meu querido, o batismo é um só em Cristo na cruz. Porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Esse batismo de morte que salva o pecador da sua natureza. E o sangue do Senhor Jesus derramado na cruz, e nós estávamos no corpo dele, porque ele nos atraiu no seu corpo, aquele sangue nos purificou de todos os pecados. Pecados cometidos outrora, os pecados de hoje e os pecados ainda que, infelizmente, nós estamos sujeitos, mas o sangue de Jesus é purificador. E alguns prostram. Deu a vida por você? Ofereceu a vida por você em sacrifício? O Senhor, sacrifício, em nosso benefício. E ele não ocupa o primeiro amor, como nós dissemos aqui, a prioridade, o mais importante de todos. Ele deve ser o nosso suficiente Salvador e Senhor das nossas vidas, porque ele nos quer exclusivamente dele. Foi para isso que ele nos regenerou, nos fez novas criaturas, se nos selou com o Espírito Santo, escreveu nosso nome no livro da vida. Nós temos a vida eterna em Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Amém.